Quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer ao pastor e a liderança. Eu estou aqui mais uma vez para trazer hoje uma palavra diferente para vocês. Deixa eu perguntar, quem aí gosta de estudar? Levanta a mão. Gosta de aprender coisas novas? Levanta a mão. Eu amo aprender. Eu amo estudar. Eu acho que para gente que é cristão, quanto mais a gente aprende, mais a gente busca, mais a gente conhece, mais a gente cresce em Deus. E a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então a gente só tem perecido porque a gente não está buscando, a gente não está conhecendo. E eu queria que o Matheus colocasse o slide aí para mim, o primeiro slide, que um tema da minha mensagem hoje para vocês. Quem é Deus? Este foi o tema escolhido por mim para trazer aos irmãos. O meu bem, na última pregação que ele trouxe aqui, ele trouxe uma pregação sobre o porquê você acredita em Deus. Ele falou um pouco sobre a existência de Deus. E eu quero continuar um pouco falando sobre isso, de quem é Deus, para a gente conhecer mais o nosso Deus. Primeira coisa, quando você vai conhecer alguém, o que você faz? A primeira coisa. O que você faz, Samara, quando você vai conhecer alguém? Você não sabe nada sobre ela. O que você faz? Não sabe nada. A primeira coisa que você faz. Pastor, quando você vai conhecer alguém, a primeira coisa que você pergunta é o quê? O nome? A Samara, ela já começa mais direta, né? O que você faz? Não sabe nem o nome. Mas a primeira coisa, normalmente, quando você não conhece alguém, é perguntar o nome, certo? E aí, é a primeira coisa que a gente vai aprender sobre Deus. O nome de Deus. Pode passar, Matheus. E aí você pergunta, mas o nome de Deus não é Deus? Não. Este é um nome, ele é, na verdade, um significado. E por que é importante aprender o nome? Por causa deste versículo aqui, ó. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Êxodo 27. O que acontece? Muitas das vezes, em momentos que as pessoas me mandavam um vídeo engraçado ou uma situação inusitada, eu colocava assim no WhatsApp, meu Deus, kkkk. E aí, lendo esse versículo, eu falei, será que eu tomei o nome de Deus em vão? Será que eu pequei? Porque eu não conhecia, eu não sabia. Por isso que é importante a gente saber sobre o nome de Deus. Saber que a palavra Deus é um significado. O significado da primeira palavra que vocês estão vendo lá embaixo. Elohim. Elohim, ele é um nome. Deus é significado do nome Elohim. Vocês estão entendendo? Vou repetir. O nome Elohim é um nome. Deus é significado do nome Elohim. Antigamente, os hebreus, eles tinham uma mania. Para cada coisa que Deus fazia, era atribuído um nome diferente. Então, quando Deus provia, eles davam um nome. Quando Deus dava milagres, eles davam um nome. Quando Deus era presente na situação, eles davam um nome. Na Torá, tem cerca de 72 nomes que eles davam a Deus. Então, se você fosse pegar a Torá, você não ia ver a palavra Deus escrita. Você ia ver a palavra Elohim escrita. E por que é importante a gente aprender um pouco sobre os nomes, sobre o alfabeto, sobre essas coisas? Às vezes, tem gente que acha desnecessário. Mas porque os nomes, eles revelam o caráter de Deus e os atributos dele. Por exemplo, a segunda palavra que vocês veem ali, o Yeshua. Tá todo mundo vendo? Todo mundo vendo, né? A palavra Yeshua. A palavra Yeshua significa Salvador. Aí eu pergunto, quem é o nosso Salvador? Quem é o nosso Salvador? Não. Quem é o nosso Salvador? Jesus. Então a palavra Yeshua é atribuído a Jesus, porque quem desceu e veio para a cruz e se entregou por nós, o nosso Salvador, é Jesus. Então a palavra Yeshua era atribuída a Jesus. O que acontece com essas palavras? Principalmente a palavra Deus. Ela virou uma propaganda a outros deuses. Por exemplo, na mitologia você tem um deus chamado Poseidon. O nome dele é Poseidon. E o atributo é Deus da água.
E aí você tem o Deus do fogo, Deus do ar, Deus da terra. Deus de alguma coisa, é um atributo, não é o nome dele. E aí você quer saber o nome de Deus? Você quer saber? Sim ou não? Então a gente vai continuar aprendendo e estudando. Aí a gente vem para a terceira palavra, o Adonai. A palavra Adonai significa Senhor. Quando você está lendo a Bíblia e se depara com a palavra Senhor, que começa com S maiúsculo, é o Adonai. Senhor é só o significado da palavra. Na Torá não tinha nenhuma dessas palavras. Isso veio por conta do nosso português, por conta das traduções, por conta do tempo, porque isso era escrito há 6.000 anos atrás. Então, por conta do tempo, isso foi mudando. E aí a gente só foi ficando com os significados. A gente foi deixando os nomes verdadeiros. Não estou falando para você que é errado você falar o nome de Deus, que é Deus. Tanto que não é errado você chamar Deus de Pai, ou de Senhor, ou de amigo. Não é errado você chamar nenhum desses nomes. Só que você tem que entender que nenhum desses nomes é um nome verdadeiro de Deus. Aí, Mateus, pode colocar o próximo slide. O que acontece? Quando eles iam escrever, eles ficavam com tanto medo daquele versículo que a gente leu, e eles falavam assim: eu vou colocar o nome escrito, mas eu vou trocar as letras. Eu vou fazer umas modificações nas letras, porque a pessoa vai ler e vai lembrar de falar Adonai, e ela não vai lembrar de falar o que está escrito. E aí foi criada a palavra Yahuwah. Yahuwah era uma palavra para Adonai. Então toda vez que a pessoa lia, estava escrito o nome de Deus. Só que ela não ia falar aquele nome, ela ia falar o nome Adonai. Porque eles levavam esse negócio de não falar o nome de Deus em vão tão a sério, que eles falavam: não, vamos até trocar as vogais aqui, para ninguém falar o nome de Deus em vão. Só que tem uma passagem bíblica que Moisés, ele vai falar: Deus, eu vou lá neles, e eu vou no nome de quem? E aí Deus fala essa palavra aqui: eu sou quem sou. É a única vez que Deus realmente fala o seu próprio nome, e ele fala: eu sou quem sou, ou o eu sou. Talvez na sua Bíblia está o eu sou. Mas imagina você chegar lá, eu chego no meu bem, e aí ele pergunta: qual que é o seu Deus? Eu, como Moisés, e falo assim: o meu Deus é eu sou quem sou. Faz sentido para quem está me escutando? Não faz sentido. Então, este eu sou quem sou não é um nome. Ele também é um atributo. Como a palavra Deus é de Elohim, como a palavra Jesus é de Yeshua, e como a palavra Senhor é de Adonai. Eu sou quem sou é um atributo. Para que palavra? Pode mudar, Mateus. Para essa palavra aqui, Yahvé. Essa palavra aqui significa eu sou quem sou. Então, Yahvé é o nome de Deus, Evelyn? Ainda não. Ainda não. Mas é quase. Yahvé, hoje para nós, significa eu sou quem sou. Mas, naquele tempo, a palavra Yahvé significava eu serei aquilo que eu decidir ser. Não significava isso. E outra coisa, o alfabeto hebraico não tinha vogal. Não tinha o A, não tinha o E, não tinha o I, não tinha o O, não tinha o U. Não existia ainda as vogais nesta época. Então, eles tiraram a vogal e ficava isso aqui. Isso aqui é chamado de tetagrama. São as 4 letras do nome Yahvé. Em hebraico, de trás para frente. Esse aqui seria o Y, esse aqui seria o H, esse o W e esse o H. Esse seria o tetagrama. Aí você me fala: como é que lê isso aqui? Vocês conseguem? Como é que lê o nome de Jesus? É difícil. Mas para eles lá, olha que interessante. A letra Y, chamada de Yud, tinha um som de I. A letra H, para eles, que se chamava Rei, não tinha som. Não tem som. Essa letra a gente não pronuncia. A letra W, para eles, se chamava Vav, e tinha um som de V. E a letra Rei, de novo, que é o nosso H, não tinha som. Então eu tenho um som de um I e eu tenho um som de V. Como é que um I e um V faz o nome de Deus? Se você quer escutar o nome de Deus, você quer que eu pronuncie o nome de Deus?
Vai todo mundo pronunciar comigo. Puxa a respiração aí, todo mundo, bem forte. Sopra. De novo, puxa a respiração. Sopra. Esse seria o nome de Deus. Se você fosse ouvi-lo. Seria isso. E aí, então eu estou falando para você que enquanto você respira, você está transmitindo o nome de Deus através do sopro da sua vida. Olha para você ver que interessante. Então aquele versículo que estava lá atrás, não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão, é bem mais estreito, porque então, se eu estou transmitindo o nome de Deus na minha respiração, e se enquanto eu respiro eu vivo, então eu não posso viver a minha vida em vão. Vocês entenderam? Se enquanto eu estou respirando, eu estou pronunciando o nome de Deus, então o sopro da minha vida não pode ser em vão. O que eu faço com a minha vida não pode ser em vão. Eu tenho uma baita responsabilidade com isso. Amém? Então vocês entenderam o nome de Deus. Se alguém te perguntar o nome de Deus, você respira. Mas esse é o nome que Deus disse. Mas igual eu falei, não é errado a gente falar Deus, Jeová, porque foram os nomes que chegaram até nós. Se perdeu no tempo. E aí eu quero vir para um outro ponto. Pode tirar o slide, Mateus, obrigada. Primeiro ponto que eu falei para vocês, para você conhecer alguém, é o nome. Segundo ponto, a Samila falou, né? O que você faz? E aí eu coloquei aqui como os atributos de Deus, ou as qualidades. Quando você vai conhecer alguém, você busca o que ela faz de melhor, o que ela faz bem. E aí a gente vai falar sobre os atributos de Deus. Primeiro atributo que eu vou colocar de Deus é a imutabilidade. Imutabilidade quer dizer Deus não muda. Isso é muito bom, porque o mesmo Deus que estava com Moisés, Abraão, Isaac e Jacó está conosco. Só que para alguns isso é muito ruim, porque ele não muda a sua natureza e a sua essência. Então, por exemplo, a essência de Deus é justiça. Se alguém cometer algum pecado e orar com toda a fé do mundo e falar, Deus, não é para me dar consequências, vai ter consequências, porque a natureza de Deus é justiça. Então, as circunstâncias aqui na terra não vai influenciar na imutabilidade de Deus. Então, eu posso orar, eu posso chorar, eu posso rasgar as minhas vestes, mas isso não vai mudar a natureza ou o propósito de Deus. Ele vai continuar sendo imutável. E aí para muitas pessoas isso é ruim, porque acham que elas vão ser exclusivas. Tem gente que fala, ai, Deus trata pessoas diferentes. Deus trata, só que a essência dele é a mesma para todo mundo. A justiça dele é a mesma para todo mundo. Tanto que a fidelidade dele é a mesma. Ele é imutável. Primeiro atributo. Segundo atributo, onisciência. Onisciência de Deus é o seu conhecimento pleno, passado, presente, futuro. Então Deus sabe todas as possibilidades e Ele sabe qual que a gente escolhe. Então Deus sabe de tudo. E aí vem uma pergunta que às vezes você pode até ter feito, eu já fiz. Se Deus sabia que Adão e Eva iam pecar, por que Ele colocou a árvore lá? Por quê? Se Ele já sabia que eles iam escolher comer do fruto. Pensa comigo. Seria liberdade para Adão e Eva não colocar a árvore? Não. Eles não iam ter uma escolha. A verdadeira liberdade só acontece quando você tem direito de escolher o bem ou o mal. E aí a questão do livre-arbítrio, ou também a questão do plano maior de Deus que Ele tinha para a humanidade. Para você ver, Deus ele pode ter 4 caminhos. Tem o A, o B, o C e o D. Deus quer, na vontade dele, que eu escolha o caminho A. Mas eu, na minha vontade, vou escolher o B. Ele já sabe que eu vou escolher o B. Mas a vontade dele é o A. Mas eu vou escolher o B. Só que Deus ele não vai fechar o caminho B, C e D para eu não escolher e me forçar ou obrigar a escolher o A. Vocês estão entendendo? Deus ele não obriga ou força a gente. Ele tem um caminho para a gente, Ele tem uma vontade para as nossas vidas, mas Ele não vai fechar as outras possibilidades que eu tenho. É a questão da predestinação.
Muitos duvidam, muitos às vezes têm essa dúvida. Eu vou deixar a minha opinião. Na minha opinião, vocês não vão ficar sabendo, cada um tem a sua. Mas com essa explicação que eu estou te dando, se Deus, Ele não nos fez seres para sermos obrigados a fazer certas coisas, se Ele nos deu o livre-arbítrio, qual que é a nossa dúvida em relação a isso? Se Deus nos deu os 4 caminhos, Ele quer o A, mas a gente vai escolher o caminho que a gente quiser, qual que é a nossa dúvida em relação a isso? E o engraçado é que Deus, Ele, mesmo sabendo que Adão e Eva iam pecar, Ele já estava fazendo aqui, estou criando Adão, ele vai pecar, mas eu já tenho um plano de redenção e restauração lá na frente. Então ele já sabia a coisa ruim que ia acontecer, mas ele já tinha um plano de redenção. É igual nas nossas vidas, ele sabe que às vezes a gente vai escolher o caminho que ele não quer, mas lá na frente ele já tem um plano para nos trazer de volta. Amém? E aí vem para terceiro atributo. Primeiro, imutabilidade. Segundo, onisciência. E o terceiro, onipresença. Onipresença quer dizer que Deus, Ele não é contido por aspectos físicos ou por regiões geográficas. Isso é bom para o crente, porque ao mesmo tempo que Ele está comigo, Ele está com o Serginho. Ao mesmo tempo que Ele ouve a minha oração, Ele ouve a da irmã Carla. Ao mesmo tempo que Ele olha para mim, Ele olha para toda a igreja. Então não é que Deus está só comigo ou que Ele está com todos, Ele vê todos, porque a onipresença dele está em todos os lugares, não é limitado. E a onipresença de Deus é essencial. É essencial porque Deus, ele não só criou o universo, Ele está sustentando o universo até hoje. Porque se não fosse Deus, o universo não seria sustentado. Então Ele cria e ainda sustenta. E também a onipresença de Deus é muito boa para nós porque permite que Ele tenha uma relação profunda com a criação. Permite que nós tenhamos uma intimidade com Ele. Porque igual eu falei, mesmo Deus está comigo, está com o pastor, está com o santo, está com todos vocês. O mesmo Deus. Então muitas das vezes quando você escuta alguém dando um testemunho aqui, esse mesmo Deus que fez algo na minha vida pode fazer na sua vida. É o mesmo Deus. Ele está com todos nós. E aí vem para o último ponto desses atributos, que é a eternidade. Deus, eu posso colocar como se Ele fosse o próprio infinito. Porque Ele não é uma sucessão de momentos infinitos. Ele é a própria totalidade. Ele é a própria totalidade. Ele é a própria plenitude. Deus, Ele é completo e perfeito em si só. Não precisa de mais ninguém. Ele não depende de mais ninguém. E a eternidade de Deus nos mostra que Ele não teve um começo. Aí você pergunta, o que Ele estava fazendo antes da criação? Eu não sei. Ele estava antes lá, não sei o que Ele estava fazendo. Mas Ele não teve um começo. Ele sempre existiu e sempre vai existir. Não acaba, Ele é eterno. E a eternidade dele é importante porque... E todos esses outros atributos que eu falei são importantes porque quando a gente conhece, a gente pode confiar mais na veracidade das promessas de Deus. Porque se eu tenho um Deus que não muda, se eu tenho um Deus que é onipresente, é onisciente, é eterno, o que mais eu quero? O que mais eu vou procurar? Se eu tenho um Deus que faz tudo isso, nenhum Deus da mitologia faz isso. O meu Deus faz tudo isso. Então, muitas das vezes a gente não busca conhecer esses lados, não busca aprender sobre isso, porque acha que a gente não precisa. Essas questões, eu não preciso aprender sobre isso, eu preciso vir para a igreja e orar. Mas como é que você vai ter uma relação com alguém que você não conhece? Como é que você tem uma relação íntima e profunda com alguém que você não quer conhecer de verdade? Os atributos de Deus são muito importantes porque permite a gente adorar, louvar de maneira significativa, de maneira mais intensa, de maneira, eu estou adorando e eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei do poder do Deus que eu sirvo. Por isso esses atributos que eu falei aqui para vocês são muito importantes. E aí vem por terceiro tópico. Primeiro tópico, o nome de Deus. Segundo tópico, os atributos de Deus. E o terceiro tópico, a vontade de Deus. Em resumo geral, a vontade de Deus para nós é salvação, santificação, comunhão. Então Deus, Ele tem a vontade dele. Tem 2 pontos aqui. A primeira vontade de Deus é a vontade de decreto.
foi aquilo que Deus decretou, como a criação, como a história que está escrito aqui, e como as profecias são algo que ele decretou. Essa é a vontade de decreto. Aí tem a outra vontade, que é a vontade preceptiva. Essa é a vontade que Deus quer, só que tem colaboração com o ser humano. Então são as coisas que ele deixou na Bíblia. E aí eu queria que você prestasse bastante atenção nesse versículo. Deus fala assim em 2 Coríntios 6,14: não vos ponha em julgo desigual com os incrédulos. Para você que não sabe, julgo é união ou aproximação muito próxima, assim, quando você está muito unido proximamente de uma pessoa. Isso é julgo. E aí o que acontece? Deus tem a vontade preceptiva dele, que é tudo que ele deixou escrito na Bíblia. E a minha responsabilidade, a responsabilidade de nós, como seres humanos, é alinhar as nossas vontades com a vontade de Deus. Então, se eu sei que a vontade de Deus é que eu não me ponha em julgo desigual com alguém, e a minha vontade tem que ser alinhada com a vontade dele, o que eu vou fazer? Procurar não me associar com esse tipo de gente. Aí vem um outro versículo, Tessalonicenses 5,16, que fala assim: alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês. Então, se eu sei que a vontade de Deus é que eu me alegre sempre, e a minha vontade tem que ser alinhada com a dele, o que eu vou fazer? Vou ficar triste? Não. Se a vontade de Deus para a igreja é que a gente ore continuamente, eu vou orar uma vez a semana, uma vez no mês, ou só quando eu vim para a igreja? Não. Se a vontade de Deus é que eu dou graças em todos os momentos, então eu vou ficar triste no momento ruim? Não, eu vou dar graças, porque essa é a vontade de Deus. E a nossa vontade tem que ser alinhada com a dele. Muitas das vezes a gente perde as bênçãos, muitas das vezes a gente acaba se entristecendo porque a nossa vontade não é a vontade do Pai. Muitos oram: Pai nosso que estás no céu, seja feita a sua vontade. Mas quando Deus vai fazer a vontade, não permitem. A gente tem que alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Amém? Então Deus tem desejos para nós. Deus tem vontades para a nossa vida. Ele tem vontade que sejamos prósperos. Ele tem vontade que sejamos abundantes. Deus tem as vontades, é a vontade preceptiva dele. Só que muitas das vezes a gente não alcança essas vontades porque a gente quer buscar outros caminhos. Igual eu falei, tem caminho ABC e eu busco outro caminho, que não é o caminho da vontade de Deus. Mas ele tem a vontade dele. Então, primeiro aspecto de Deus, o nome. Segundo, os atributos. Terceiro, a vontade. Nenhuma dessas três coisas que eu falei substitui você e o seu relacionamento com Deus. Você e a sua experiência com Deus. Não substitui. Essa mensagem ela não vai substituir você chegar na sua casa e orar, e buscar, e ter conhecimento, e ler a Bíblia. Porque às vezes tem muitos que escutam uma mensagem assim e falam: não preciso ler a Bíblia mais que eu conheço a Deus. Não, porque nem eu conheço totalmente a Deus. Nem eu que estudei, nenhum de nós conhece totalmente. Mas o que eu já conheço, o que eu conheço até agora me faz confiar. O que eu conheço até agora me faz acreditar. O que a gente conhece até agora tem que ser o suficiente para a gente ter fé. E com o passar do tempo, a gente vai conhecendo cada vez mais a Deus. E eu vou te dar um dos maiores segredos para você conhecer a Deus. Você quer conhecer a Deus? Conheça você. Porque quando você sabe a sua identidade, você sabe quem Deus é. Porque somos imagem e semelhança dele. Quer saber outra coisa? Você quer conhecer você, quem você é? Conheça a Deus. Porque ele se manifesta em você. Então não tem como uma pessoa chegar em mim e falar assim: não, eu me conheço, mas eu não conheço Deus. Mentira. Não tem como você falar para mim que conhece a Deus e não se conhece, não sabe o seu propósito de vida. Conheço a Deus, mas eu não sei o meu propósito. Mentira. Porque quando você conhece a Deus, ele te dá um propósito. Ele te dá um caminho. Ele se manifesta através de você, da sua vida. Não tem como a gente parar e falar assim: essas duas coisas, elas têm que andar juntas, irmãos. Então, se alguma dessas duas coisas está faltando na sua vida, se você não se conhece ou não conhece a Deus, então você tem que começar a buscar pelas duas, não só por uma.
tem que começar a buscar pelas duas. Porque tem uma coisa muito interessante quando a gente para pensar nisso, porque muitas pessoas acham que em relação aos seus propósitos de vida, as coisas da vida, ela vai descobrir sozinha. Não descobre. Quem dá é Deus. Você pode ver uma pessoa que não tem Deus, ela não tem propósitos. Ou se tiver, são propósitos muito rasos. O que você quer da vida? Se você pergunta para uma pessoa que não tem a Deus, dinheiro. Fica até pensativo. Porque não tem propósitos na vida, não tem propósitos de vida. E eu estou trazendo essa mensagem para nós hoje, para a gente querer buscar mais em Deus, querer conhecer cada dia mais a Deus. Porque Deus, Ele não criou, olha para você ver, Ele não criou a humanidade para, não, viva aí, não. Ele criou a humanidade e falou assim, participem do meu reino aí na terra. Não foi vivam aí, do jeito que vocês quiserem, não. Façam parte do meu reino aí na terra. Foi para isso que Ele criou a gente. Então a gente está fazendo parte, participando do reino dele aqui na terra. Como é que a gente vai participar do reino dele aqui na terra se a gente não coloca todos esses aspectos que eu falei, que eu disse sobre os atributos, sobre o propósito, em validade? Se a gente não valida isso, se a gente só vive isso, não quer aprender, não quer conhecer, não quer buscar, não quer estudar. Tem gente que odeia estudar. Tem gente que fala, estudar, misericórdia, eu gosto não. Nem na escola não estudava. Por isso que eu perguntei quem gostava de estudar no começo. Porque quanto mais você aprender, irmãos, quanto mais você aprender, menos enganado você é. Quanto mais você sabe, menos as pessoas vão te enganar. Menos Satanás vai te enganar. Menos sua mente vai te enganar. Porque muitas das vezes a gente acha que sabe. Porque a nossa mente fala pra gente, você já sabe. E a gente não sabe nada. É igual eu. Eu achava antes de estudar sobre essa pregação que eu já sabia muito sobre Deus. Quando eu comecei falei, eu não sei nada. Não sei de nada sobre Deus. Tem tantas coisas que nós não sabemos. Tem tantas coisas que a gente não buscou ainda. Você quer buscar? Sim ou não? O que você vai fazer? Este é o ponto. Porque muitos, eu quero. E vai fazer o quê? Não, vou ler a Bíblia mais. Que mais? Ou você só vai sair com essa mensagem daqui deste culto, vai embora, aprendi a falar o nome de Deus, é só respirar. Pronto! É só isso que você leva para a sua vida? É só isso que você conheceu de Deus aqui? Então a gente tem que parar. O que eu vou fazer para buscar a conhecer mais a Deus? Se eu preciso ter uma experiência com Ele, eu vou buscar então para que Ele me dê uma experiência? Muitos querem conhecer mais a Deus. E é igual eu falei, as experiências, elas fazem a gente conhecer a Deus. E aí quando acontece alguma coisa ruim na nossa vida, misericórdia, provação. Não, aí Deus está querendo mostrar quem Ele é através da sua dificuldade, através da sua adversidade. E aí muitos não entendem isso. Não, eu quero ter experiências com Deus. Mas quem disse que a experiência vai começar boa? Quem disse que a experiência começa com vitória? Não começa. Primeiro você começa no deserto. Todas as experiências que você tiver com Deus vai começar ruim, para Deus se manifestar através delas na sua vida. Então a gente tem que entender isso e começar a buscar de maneira com entendimento, não de maneira rasa, não de maneira superficial ou de maneira nenhuma. A gente tem que começar a buscar isso e falar, não, eu vou buscar de verdade a conhecer o meu Deus. Porque se as pessoas que estão aí de fora conhecem tudo sobre o Deus deles, que eles estão adorando aí, Deus de estátua, Deus de pedra, Deus de ouro, barro, por que eu, que tenho um Deus vivo, não vou buscar conhecer? Deus vivo, Deus vivo, Deus vivo, Ele é um ser, Ele não é estátua. Porque não tem como você chegar na estátua e conversar, não tem como, ela não vai te dar uma resposta, uma estátua não vai te responder. Muitos oram aí para estátuas, falando, perguntando. A estátua não vai fazer nada. Ela não vai por acaso se mexer lá. Não vai. Mas o nosso Deus, o Deus que a gente serve, o Deus que a gente está buscando conhecer mais hoje, Ele sim, Ele nos responde. Ele sim, quando a gente precisa, Ele se move em nosso favor. Ele não fica parado quando a gente pede uma resposta. Ele está sempre movendo nas nossas vidas. Então
Então, por que se as pessoas lá fora querem conhecer mais daquele Deus deles e nós não vamos buscar conhecer mais o nosso Deus? Eu espero que todas essas coisas façam você confiar mais. Hoje é culto fé. Eu espero que você, conhecendo um Deus que não muda, que tem todos esses milagres, todas essas promessas no currículo, né? Todas essas promessas no seu currículo, você não vai confiar, você vai duvidar da capacidade dele mesmo. Sendo que muitos acham que Deus mudou porque não vem ele fazendo coisas que fazia no passado. Eu falo, Deus não muda, a gente que muda com ele. É a gente que busca diferente, a gente que faz menos ou faz com preguiça. Porque se você falar, mas antigamente o povo orava mais. Antigamente era vigília até 6 da manhã, igual o pastor falou. Antigamente o povo colocava de joelhos. Não estou falando, gente, sobre coisas superficiais como, não, então preciso usar coque para Deus manifestar em mim. Não. Era sobre a simplicidade e a humildade que aquele povo tinha. Como o pastor falou aqui na pregação dele sobre a humildade. Então aquele povo, ele tinha um coração aberto. Hoje em dia as pessoas estão buscando com um coração mais duro, mais resistente, mais fechado. Não quer aprender. Se você não quer aprender sobre o seu Deus, seu coração está resistente, está fechado. Está precisando ser amolecido. Ou quebrado. Ou quebrado. Então, que nós que estamos aqui hoje, possamos sair daqui entendendo quem Deus é. O que Ele significa para você? Faça essa pergunta. O que Deus significa para mim? Ele é meu Criador? Ele é meu Pai? Ele é meu pastor? O que eu sou para Ele? Eu sou filho? Eu sou amigo? Se você é filho e você é amigo, então, por favor, ande como tal. Ande como tal. Obedeça como tal. Faça as coisas como tal. Porque se você se denomina filho e amigo de Deus e não faz nada, não obedece, não vem aos cultos, não quer participar, não quer ter comunhão, você não pode se denominar filho de Deus. Porque isso não é atitude de um filho. Então, se a gente sabe quem a gente é, que somos filhos, somos amigos de Deus, que Ele está conosco, então vamos, a partir de hoje, tomar a atitude de tais e fazer diferente. Não vim aqui para a igreja para poder ficar fofocando, conversando. É maravilhoso conversar, não fofocar, né? Conversar, é maravilhoso conversar. É maravilhoso a gente se reunir. Mas às vezes a gente esquece o mais importante. Porque às vezes a gente chega num culto como este, o louvor é tocado, a palavra é ministrada, a oração. Gente, eu tive uma lapada de Deus, assim, um chicote de Deus no domingo. Olha para você ver. O pastor foi orar aqui pela família, né? Fomos todos nós, saímos do nosso lugar e fomos orar. Nós orando aqui. E aí eu estava olhando para a filha do bispo, a Eloá. E ela com o olho fechado. E aí você me pergunta, você estava com o olho aberto para ver, né? Tava. Exatamente isso. E quando eu vi ela com o olho fechado, eu falei, meu Deus, misericórdia, eu estou orando de olho aberto. Coisa feia. O que eu estou fazendo? A menina, ela tem quantos anos, bispo? 3 anos. Está fechando o olho e orando, e eu aqui com o olho aberto, prestando atenção nas outras pessoas. E um monte de gente estava com o olho aberto. E eu falo porque eu estava com o olho aberto, prestando atenção em quem estava com o olho aberto. Eu não estava nem me importando comigo. E aí, quando eu olhei para ela, Deus me mostrou que eu precisava mudar com uma criança de 3 anos. Eu fecho o olho, pelo amor de Deus, o que você está olhando? Mas eu fechei o olho e voltei a orar. Mas muitas vezes essas pequenas coisas que a gente está fazendo e nem percebe. Muitas das vezes o pastor está aqui orando pela taça, você assim, ó, olho aberto, não está mexendo na boca. São pequenas coisas que a gente não vê, a gente nem percebe, a gente já se acostumou com essas coisas, né? A gente não faz mais por onde. E aí fala, Deus mudou. Tá vendo? É esse tipo de gente que fala, Deus mudou. Esse tipo de gente que faz isso.
Deus não mudou, Deus não vai mudar. Eu vou falar a frase que ele falou para Moisés. Ele é o que ele é. Pronto. E ele sempre vai ser. Então que a gente possa sair daqui hoje com essa palavra nos nossos corações. Eu espero que você tenha aprendido pelo menos um pouquinho. Não pare por aqui, por favor. Não pare por aqui. Queira ter experiências, queira buscar fontes, busque fontes certas. Também não saia pesquisando qualquer coisa no Google. Não vai nessa onda de teólogos aí que não, né? Não faça isso. Busque mesmo. Aprenda. É necessário. É necessário para o cristão crescer. É necessário. Para ele não perecer por falta de conhecimento, é necessário. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém?